Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente para apresentar a nossa palestra da manhã, que agora, por causa da pandemia, está sendo transmitida via online e no período da noite. Para iniciarmos, vamos fazer a reverência aos altares, que poderá ser feito de onde cada um se encontra. Nosso muito obrigado pela presença e pelo incentivo que nós temos recebido. Essa nova modalidade da palestra está sendo muito bem aceita e tendo uma boa repercussão. Foi até uma surpresa sabermos que a primeira palestra, que foi no dia 6, e que foi a palestra do Kaito Bruno Sakai, teve mais de 500 pessoas que acessaram a live. E após a palestra, houve mais de 200 visualizações. As palestras presenciais no Dendocho são excelentes, mas ficam restritas, né? Já o alcance da transmissão via online, pelas mídias sociais, é algo realmente extraordinário. Antes de darmos início à palestra, e para que outras pessoas possam ter acesso aos seus conteúdos, gostaríamos de saber se alguém aqui presente não aceita a sua reprodução nas mídias sociais. Não havendo ninguém, em contrário, vamos dar prosseguimento. Convidamos a senhora Cláudia Harumi Watanabe, esposa do condutor da igreja Nippaku, que é a nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos encarregados deste evento e também agradecer a todos que estão me ouvindo, os meus amigos, me prestigiando. Gostaria de agradecer de coração. E hoje, uma quinta-feira, dia 20, às 20 horas de 2020. Quanto 20? Tem algum significado? Não, não tem nenhum, mas eu achei interessante e tomei para mim como uma sorte, né, na palestra. Eu estava escalada para falar essa palestra da manhã no mês de maio, lá no Dendocho, e eu ia contar sobre a viagem que eu ia fazer na comemoração do Fujinkai, com meu filho caçula, com a minha irmã, para Odibá. E a viagem não aconteceu, a comemoração do Fujinkai também não aconteceu, e a palestra da manhã também não aconteceu. Lembro-me que em 2010, quando também teve a comemoração do Fujinkai, eu já estava lá, mas muitas senhoras não conseguiram por conta do vulcão da Islândia, que entrou em erupção. E as senhoras que estavam indo para Odibá pela rota via Europa, ficaram no meio do caminho, tiveram que voltar para o Brasil. E quem já estava lá, né, nós, as outras mulheres, sentimos muito, porque elas já estavam no meio do caminho e não conseguiram chegar em Odibá. Foi muito triste. E agora, esse ano, também, a gente nem conseguiu sair do Brasil, estamos presos em casa, por causa do coronavírus, que parou o mundo, né? Acredito que cada uma das senhoras devem ter feito as suas reflexões. E depois que veio esse comunicado, que é um novo formato de palestra da manhã, que está sendo feito à noite, eu não tinha um tema definido. Aliás, o tema poderia ser um tema livre, né? E eu não tinha um tema definido, porque já falei da minha vida, já falei das máscaras solidárias que fizemos, e estava em dúvida, mas eu queria muito falar sobre o GACO, apesar de as minhas amigas já falaram sobre esse tema lá no Dendocho. E sobre isso, né, de você não ter determinado espírito quando você é escalado para alguma coisa, é complicado, né? Lembro-me que ano passado
quando eu fui escalada para fazer a palestra de um dia, o Itinit Koshu, que é para iniciantes na fé, que até então era falar sobre, o tema era 10 providências e 8 poeiras. E ano passado mudou para serviço sagrado e, sabe o quê? Concessão divina, que eu estava escalada para essa palestra. Aí eu fiquei muito preocupada, porque não tenho tanta experiência, não faço, eu sei que não está certo, mas não faço ministração em Osazuke em hospitais, como muita gente faz a divulgação. Faço mais para os meus filhos com febre, com dor de barriga, né? E aí Deus, ouvindo essa minha preocupação, né, aconteceu um fato que o Kaichou, meu marido, foi fazer compras e ele foi pegar o último pedido, que era os ovos que eu tinha pedido para ele comprar. E ele segurou a caixa de ovos e no caminho, no corredor, tinha um único pallet vazio no chão. Estava no meio do caminho, né? Não era para estar lá. E ele não viu, aí ele tropeçou, e a primeira reação foi colocar o cotovelo no chão. Os ovos estavam intactos, mas o cotovelo, né, ele na hora não sentiu muita dor, mas ele levantou o braço e o braço assim, puf, caiu, né, não tinha sustentação. Tinha quebrado o osso do cotovelo, né. E como não temos plano de saúde, nós fomos para um hospital municipal da região, e o hospital público é aquilo mesmo que a gente vê na televisão, né? Mas ao vivo é muito mais chocante, né? É muita gente, muito tempo de espera para ser atendido, não tem macas suficientes, então ficam em cadeiras no corredor, segurando aquele soro, e não tem nada suficiente, então os doentes ficam assim, nas cadeiras da recepção, como se fosse a maca mesmo, porque é aquilo lá e pronto. Mas, com a graça de Deus, né, Deus Pai e Oyasama, que protegeu, e pelo merecimento dele também, ele entrou sábado à tarde, ele já tinha conseguido um quarto, logicamente não é privativo, né, mas era só com mais uma pessoa, né, e também, né, por tudo isso, pela proteção e graças da Oyasama, e o merecimento dele também, temos uma amiga que trabalha justamente neste hospital, e justamente ela é a encarregada-chefe da área de liberação de cirurgias. Então, foi assim, os créditos acumulados do meu marido, que colocou essa amiga em nosso caminho também, e ela fez toda a papelada para fazer a cirurgia o quanto antes. Então, ele entrou sábado, domingo nada funciona em hospital público, e segunda noite ele já fez a cirurgia, e quarta já estava em casa. E eu pude fazer todos os dias a ministração do Osazuke nele. Ainda ele brincou e falou, né, tá vendo? Você falou que não tinha nenhum assunto para fazer a palestra de um dia, agora você vai ter assunto para até daqui muito tempo, né? Vai ter assunto para manga mesmo, né? Para falar. E também agora, quando me falaram que eu ia fazer essa palestra da manhã, como eu estava ainda, né, não tinha no coração um determinado espírito no que falar, que era do Gaku, mas muita gente já tinha falado. Aí aconteceu um fato lá, aconteceu um fato no meu Kyokai, que não vem ao caso eu contar. Isso vai ser para reflexão do pessoal do Kyokai. Aí, depois disso, determinei, vou falar, né, sobre o Gaku. As meninas, as minhas amigas já falaram, mas cada uma tem a sua percepção, tem as suas
evoluções, sentimentos diferentes, né, sobre o assunto. E é disso que eu vou falar agora. E o meu amigo, o agora presidente do GACO, muito experiente já, professor, palestrante, ele sempre fala, quando começar uma palestra, não diga igual, né, as pessoas mais antigas, orientais, né, por exemplo, desculpem, não estou à altura para fazer esta palestra, porque senão metade já não vão querer mais ouvir e você vai afugentar todos, então não vou falar isso. O que eu vou falar é que a minha amiga, me vendo muito preocupada sobre essa palestra, ela só falou, confia na Oyasama e fale de coração para coração, que é o que eu vou fazer agora. Gostaria de alguns minutos da atenção de todos. Negaishimasu. Bem, na estrutura da Tenrikyo, as crianças de 0 a 14 anos pertencem ao Shonenkai, Associação Infanto-Juvenil, que a transmissão da fé é feita verticalmente, de pais para filhos. E depois, os rapazes acima de 15 vão para o Senenkai, Associação dos Jovens. E as meninas, depois mulheres, até morrer, vão ser da Associação Feminina, o Fujinkai. Observava-se que 90%, mais ou menos, dos participantes, né, do Koshu tradicional eram muito jovens. Então, dentro da estrutura, né, do Tenrikyo, além de ter o Shonenkai, Senenkai, Joshi, tem também, né, de acordo com os cursos determinados pelo Dendocho, o curso de um dia, que é para iniciantes na fé, também os dias determinados de divulgação e salvação, e também tem o Koshu, né, que é o curso de doutrina tradicional, de 5 dias, e o de 28 dias, que é o Shuyokai. E foi-se observando que, durante esses Koshus tradicionais, 90% mais ou menos eram participantes de 15 a 20 anos. E com o tempo, foi ficando mais difícil de transmitir, né, ensinar o caminho, a fé deste ensinamento para um jovem de 15, como para alguns mais velhos, porque o Koshu tradicional não tem limite de idade. Então, mesmo exemplos, né, que estava sendo mais complicado você falar para um jovem de 15 para um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de idade, assim, digo, acima de 20, 25 anos, né? Então, criou-se o GACO em Choja-sama com a comissão. Em 2008, eles fizeram, né, realizaram o primeiro Gaku Seikai, que é um Koshu também, só que para estudantes de 15 a 20 anos de idade. E o objetivo é desenvolver recursos humanos que seguirão transmitindo a fé do caminho. Não apenas o estudo da doutrina, mas o aprofundamento da fé, a promoção de verdadeiras amizades, através de um criativo programa de fácil compreensão para os jovens. E como eu entrei no GACO, quando moça, já fiz parte da diretoria do Josene, do Departamento das Moças, fui também buin, encarregada do Shonenkai, e já achando que já tinha feito várias atividades, virei só a dona de casa, cuidando da família, dos filhos. E estava realmente estacionada nos ensinamentos, só fazendo o básico. Aí Deus falou, não, bora estudar mais, você precisa de mais evolução espiritual, precisa ajudar as outras pessoas também, né? Foi aí que ele me deu um empurrãozinho no Chotsama também. E em janeiro de 2013, eu recebi o direi, né, a nomeação pelo Chotsama, para fazer parte dessa diretoria que promove
curso estudantil, né, o Gakusekai, né. E bem nessa época já estava meio desconfiada, não tinha tanta certeza, mas aí chegando em casa, que eu voltei, nos dias seguintes eu fiz o exame e deu positivo, eu estava grávida do meu 4º filho. São 10 anos, né, que separa o meu 3º do 4º filho. É um temporão, um presente de Deus. E eu fiquei pensando, fiquei muito preocupada, como que eu vou, né, ajudar a fazer as coisas do Gaku grávida e depois com um filho muito pequeno. Mas, como era a intenção de Deus, em 2014, em janeiro, fui para o Gakusekai, mas só de corpo presente. Meu bebê tinha 3 meses, eu não fazia nada, não fiz nada, né? Aliás, só dava de mamar para lá e para cá com ele, mas não conseguia participar de nada. Nem entendia nada também. Eu entrei na 3ª gestão, né? Juntamente com as minhas amigas, a Viane Kondo e a saudosa Mieko Ishii. A Vivi já entrou direto nas atividades, na programação, ela estava bem interagida. E eu e a Mieko, nós éramos da parte do apoio, todo Hinokushin que precisasse, nós estávamos lá. Aliás, não é só nós da diretoria, né, que faz parte desse apoio, desse grupo do Koshu estudantil. Todas as pessoas, desde os seinens lá do escritório, o pessoal da cozinha, as meninas do Joshi fazendo lanche, lavando as nossas camisetas, os meninos também do Senenkai fazendo Hinokushin pra gente, todos fazendo parte de um único grupo que é o apoio desse Koshu estudantil, todos em um único propósito de concretizar esse curso feito pelo Dendocho, né, promovido pelo Dendocho. E lembro-me que no ano seguinte, depois que eu entrei, já fui escalada para fazer palestra, então alguém ficava cuidando do meu filho, ele só tinha 1 ano e 3 meses, né, e alguém ficava cuidando, porque meu marido não pôde ir para me ajudar, porque ele ficava em casa para cuidar dos outros filhos, né. E bem nessa época também, meu filho mais velho começou a participar, e eu falava para ele, né, ele estava fazendo a mala, mas você não vai levar nenhum livro? Doutrina da Tenrikyo, Vida de Oyasama? Não precisa, ele falou. Aí que eu fui descobrir que é confeccionado uma apostila para cada um, onde tem toda a programação, tem toda a parte explicativa, as dinâmicas e o espaço para você escrever as reflexões e depois levar para casa, né? Interessante também ressaltar que em 2010, lá na Igreja Nordeste Ryoyo, né, foi autorizada a fazer os módulos 1 e 2 para todos os jovens daquela região. Sabemos que as passagens, né, são muito caras e para você vir todo ano é muito custoso. Então foi autorizado eles fazerem tudo no mesmo esquema, né, com as mesmas palestras, técnicas, fazer o módulo 1 e 2 lá no Nordeste Ryoyo e depois o módulo 3 fazer no Dendocho e já dar a continuidade para o Shuyokai para aproveitar também a passagem. Então, no começo, a Vivi já estava na atividade, mas ficava eu e a Mieko no quarto, com todo mundo, cada um tinha seus afazeres, suas responsabilidades, e a gente, várias vezes, ficamos no quarto chorando de angústia, porque a gente não entendia nada, a gente queria ajudar, mas não conseguia, não sabia o que fazer para ajudar. Foram assim, não foi uma vez, né, foram algumas vezes que aquela adrenalina toda de Gaku, eu e ela, né, a gente ficou no quarto e ficava lá meio que choramingando, porque não tinha como a gente ajudar, o que ajudar, por mais que a gente quisesse, né. E
todos, como eu falei, os módulos são todos divididos, né? Módulo 1, que é o despertar. Todas as atividades, palestras, são de acordo com o módulo, totalmente, né, muito bem pensadas, feita com todo o carinho, né, por exemplo, no módulo 1, que é o despertar, ultimamente, depende do ano, mas ultimamente tem mais de 50% são todos primeira vez que estão ouvindo o ensinamento, nunca tinham ouvido falar do ensinamento. Aí foram convidados por colegas de escolas, vizinhos que fizeram o GACO e foram, né, convidar os amigos. Temos na palestra o Keten Rikyo, Serviço Sagrado, 8 Poeiras, né, e, por exemplo, ensina, mas não é, a gente ensina, mas não precisa ser daquela forma tão correta. Eles são primeira vez, então o que importa é o sentimento, né, da pessoa, querer compreender do que o Oyasama está tentando transmitir. Aí tem uma cursista que ela é prima, um pouquinho distante já, de uma senhora do Fukyosho, foi primeira vez, muito tímida, por sinal, mas ela tinha vergonha de fazer o Otsutomi, né, o serviço sagrado. Mesmo com vergonha, ela tentou, né, vendo todos fazendo com tanta sinceridade, ela gostou muito e voltou para casa. Aí perguntaram para ela, e aí, gostou? Aí ela, toda emocionada, falou, né, vendo todos fazerem, né, rezando junto, fazendo Otsutomi, né, rezando, me senti muito bem. E se alguém perguntar a que religião eu pertenço, eu já posso falar que sou da Tenrikyo? Então vai ter algumas outras histórias, mas essas histórias assim que deixam a gente assim muito feliz também. E o módulo 2, né, como eu falei, já fui do Shonenkai, a gente fazia as atividades, mas não tinha, assim, a reflexão, o porquê. Logicamente, eram crianças, né, então não tem que fazer as reflexões profundas. E aí fui descobrir que no Shonenkai, a gente faz as mesmas brincadeiras no Gakko, mas no Shonenkai, as crianças, a gente faz 2 equipes, quem chegar primeiro ganha, logicamente, né, tem toda a parte de união do grupo, um ajuda o outro para ganhar, mas só termina aí, né? E no Gakko fui descobrir que essas mesmas atividades a gente faz, só que com um fundo mais reflexível, né? Para os estudantes refletirem de quanto é gratificante entender todo o processo da proteção de Deus Parens. Por exemplo, esse revezamento de água, né? Cada equipe usando 2 vasilhas com mais ou menos 70 ml de água. Aí, nesse caso, está sendo colocado água vermelha. Colocamos um corante vermelho para simular o sangue que corre em nosso corpo, né? Então, eles carregam 70 ml, né, um copinho pequenininho com água, tem que ir revezando com a equipe, posicionado a 5 metros de distância, esse galão. Deve encher um total de 5 litros dentro de 5 minutos. 70 ml de água corresponde ao volume bombeado pelo coração humano a cada batimento. E os 5 litros correspondem ao volume bombeado em 5 minutos, em repouso, considerando 70 batimentos por minuto. Com o corpo em movimento, este volume pode chegar a 7 vezes mais. Em um dia tranquilo, o coração contrai mais ou menos 100 mil vezes. E o sangue corresponde a 8% do peso de uma pessoa. E tudo isso representa o quê? Representa o trabalho de Deus no nosso corpo, em todos os órgãos, aqui representados pelo coração, por todos, que todos entendem como um órgão vital.
Deus é tão generoso, tão bondoso, que empresta este corpo para podermos viver alegres sobre todas as providências divinas. Cuidar do nosso espírito é a nossa missão. E, claro, agradecer sempre pela vida. Tudo isso para falar também da reflexão da palestra, que é o corpo empréstimo de Deus, né? Poderia ser só uma brincadeirinha de correr, quem enche primeiro ganha, mas não, tem toda essa parte de reflexão que cada um faz, e depois, né, consegue sentir toda a gratidão por Deus Pares, e Oyasama também, né? E no módulo 3, né, além de todas as outras palestras, 10 providências, dedicação filial, é a prática da fé, praticar a fé. Então, os cursistas, eles saem para as ruas, fazem a divulgação nas ruas, na praça, batem de porta em porta, quem tem o dom do Sasuke, ministra o Sasuke nas pessoas enfermas nas casas. E também tem, no módulo 2 e no 3, né, tem aulinhas, porque são bem poucas, né, 3 aulinhas de 40 minutos de instrumentos sagrados. E essas 3 aulas, logicamente, não vamos ensinar todos os hinos, o cursista tem que saber completamente todos os hinos, né, não é esse o objetivo é a gente transmitir um sentimento de gratidão o que a Oyasama queria, né, transmitir através desses instrumentos sagrados, a sua postura em relação ao instrumento, toda essa forma de gratidão pelo corpo emprestado e você poder tocar esses instrumentos. Então, são só, assim, introduções nos instrumentos sagrados, tanto masculinos quanto femininos, que o módulo 2 e 3 tem, né? Algumas que já são mais adiantadas, a gente consegue ir até o final do Yorozui. Mas também não é o objetivo de sair totalmente sabendo do instrumento. E aí teve uma historinha de uma cursista que são os avós antigos, né, que sempre obrigava para ir para o Kyokai, para a igreja. E criança ela ia, porque era obrigada, né? Aí, mesmo contrariada, não entendendo nada, foi, né? Foi indo. Só que chega numa idade, 15, 16 anos, fica questionando, mas por que eu tenho que ir? Mas por quê? E acaba ficando um pouquinho mais revoltado e vai deixando um pouquinho de lado. Aí ela foi participar do Gaku, não sei se foi obrigada ou foi porque ela quis, alguém chamou, né? E ela terminou os 3 módulos, e depois, no mês seguinte, ela foi por livre espontânea vontade no Kyokai e tocou um instrumento, o koto, né, porque ela quis tocar, e ficaram sabendo que, então, as pessoas do Kyokai vieram me agradecer, porque eu que tinha dado aula do koto. Eu falei, imagina, não fui eu que não fiz nada, eu só passei o sentimento que ela tem que ter quando tocar o instrumento, qual a sua postura em relação, né, e o sentimento de gratidão por esse corpo, mas não fui eu, na verdade, foi Deus Pares e Oyasama que puxou ela para o caminho, né, que cada um tem o seu tempo de evolução. Então, dela era esse tempo que chegou, e ela estava muito feliz por ter acontecido isso. E as pessoas do Kyokai também estavam muito felizes. Mas essas pessoas que se formam no Gaku não vão ficar só para o Gaku, como Chocho-sama disse, que o objetivo é desenvolver recursos humanos para a igreja, né? Para a igreja de cada um. Essa força jovem que ele deseja em cada Kyokai, né? Dessa turma jovem. E depois, então, com o tempo, né, eu não entendia nada, qual a estrutura, o porquê, né, tem que fazer assim, por que tem essa dinâmica, por que tem essa reflexão. E aos pouquinhos a gente
E a gente tentava entender, porque não é muito simples, né? Entender todo esse processo. E eu e a Mieko, assim, a gente realmente tinha muita vontade em querer aprender, né? Por que todo mundo fala que o Gaku é tão emocionante, tão maravilhoso? E a gente não sentia isso, né? Até então, 2018, quando eu me encontrei, posso dizer assim que me encontrei no Gaku, sentindo toda aquela alegria, tudo que era maravilhoso que as pessoas falavam, eu estava sentindo, meu coração estava aberto, né, para isso, e eu estava na parte do apoio, acabado já de fazer os preparativos do jantar, e eu estava indo para o escritório, atravessando a rua, né, não tinha ninguém, porque estava todo mundo em atividade, não fica ninguém perambulando para lá e para cá. E eu estava perambulando, né, fui atravessar aquela rua que vai para o escritório, né, aí parou uma moto e tinha um casal na moto, me parou e perguntou, o que é aqui, né, o que vocês estão fazendo aqui? E eu falei que é uma igreja, assim, está tendo curso estudantil. Ele mora em Bauru, mas ele nunca soube da existência do Dendocho, né? E aí ele contou que ele queria ver um menino, que é sobrinho dele. Eu falei, mas ele está na atividade, não posso tirá-lo da atividade, né? E ele falou o nome, fui ver, né, onde que esse cursista estava e falei com ele, olha, seu tio tal veio aqui para falar com você, mas você só pode sair quando for para janta, né? Aí ele vai estar lá no banco sentado, né? Os olhos do menino assim brilharam, sabe? Acho que muito tempo que não via o tio, ele ficou muito contente. E aí eles se encontraram, conversaram, o tio queria levá-lo para jantar fora. Eu falei que nem pensar, né? Nós estamos responsáveis por estes jovens, não pode sair das dependências do Dendocho. Então, que hora que eu posso vir? Ele queria vir de novo conversar. Aí falei o horário, né? Quando ele veio à noite, num horário mais livre, ele já trouxe presentes, roupas, né, pro cursista, porque parecia que ele não tinha muito também. Então, foi um encontro muito gratificante para ele, porque nunca ele ia imaginar que esse tio, né, o encontraria. Fazia muito tempo que eles não tinham contato. E depois que eles já tinham que dormir, o tio veio falar que queria, né, de novo vir no dia seguinte e queria que ele conversasse com a mãe, que é a irmã dele, né? A mãe está no Japão, trabalhando, só que ela está doente. Então, ele queria promover esse encontro desse telefonema, logicamente do celular dele, para ele conversar com a mãe, né? Pedir autorização para o nosso presidente, logicamente, né? Ele vem no dia seguinte, no horário determinado, onde não atrapalhasse as atividades. O nosso presidente abriu essa exceção e os dois ficaram lá naquela antiga salinha de TV e a gente fora, né? Mas vendo todo o movimento dos dois, sempre de olho. E ele conversou com a mãe, estava muito emocionado e ele agradeceu, porque, na verdade, a mãe meio que abandonou ele quando menor, né, criança, uns 12 anos, deixou com a avó e foi trabalhar. E eu não sei se a mãe tentou entrar em contato ou não, mas depois disso nunca mais falaram. Ele ficou com muita raiva da mãe, muito ódio, né, por ter abandonado, mas ela tinha que ir trabalhar no Japão, e agora ela estava doente. E ele conseguiu conversar, perdoar. Ele falou que, ouvindo todas as palestras, né, fazendo as amizades durante todos os dias lá do Gaku, no final do Gaku, ele conseguiu perdoar a mãe, né. Era um sentimento que ele estava guardando, logicamente, né, criança também, antes, né, e depois, com o coração aberto, ele foi entendendo o lado dela também e perdoou a mãe, né. Mas aí depois voltou para casa, né, eu conversava com a senhora que convidou ele, uma senhora da casa de divulgação, ele deu uma sumida, e justamente
justamente nesse ano, eu fui fazer uma palestra de Itinit Koshu de um dia, bem na cidade onde ele mora. E justamente nesse domingo, ele foi receber o último pagamento como ajudante de feirante, bem próximo ali, na rua próxima onde eu estava. Então, ele veio conversar comigo, né? Ele estava assim, a vida dele tinha mudado, né? E como atingiu a maioridade, ele ia para o Japão trabalhar. Perdemos o contato, mas eu tenho certeza que esse tempo que ele, é o módulo 1, né, que ele fez Despertar da Fé, com certeza foi plantada uma sementinha, né? Ele, ouvindo as palestras do Gaku, Deus Pares Oyasama, entrou nele, né, com o coração aberto. Eu tenho certeza que algum dia ele vai se lembrar deste ensinamento e quem sabe, né, ele não volte para a casa de divulgação e seja uma força jovem também nessa casa de divulgação. E foi nesse ano que eu me achei, fiquei muito feliz, estava muito, muito, muito contente por ter entendido muitas coisas, foi não só teve essa história, mas outras histórias também, foi quando, então, meu coração transbordava de alegria, porque eu estava começando a entender o Gaku. Só que, por outro lado, também estava triste, porque, bem nesse ano, né, a gente não faltou nenhum, né, nem a Mieko, a minha amiga, mas justamente nesse ano ela estava mais fraca e ela não conseguiu participar. E eu fiquei triste, porque nós entramos juntas, choramos no quarto juntas por querer entender e não entendia. E eu, né, nesse ano, eu consegui me despertar, né, para o Gaku e ela não. Mas a minha felicidade era tão grande que eu poderia, né, poderia compartilhar com ela toda essa felicidade, e ela também, mesmo não estando presente nesse ano, ela conseguia sentir toda essa alegria que eu também estava sentindo, né? Foi, assim, muito gratificante para mim. E cada vez mais querer aprender, querer entender, né? Agradeço a todos com muita paciência, os meus amigos dessa equipe, da diretoria, que com muita paciência me explicam, me orientam, né? E agradecer também a minha família, porque chega mais próximo do Gaku, é tanta coisa que a gente tem que ver, mandar recado para cursista, pedir ficha médica, aí meu marido que tem que fazer os vídeos para eu fazer a palestra, é ele que faz, né? E os meus filhos que mandam cartinha, que entram em contato com um e com o outro, então, sem eles eu não ia conseguir fazer nada também, né? Então, agradeço muito a todos de coração. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Cláudia, pelo seu depoimento. Em seguida, convidamos a senhora Hiroe Oba Yashiro para fazer um breve comentário da palestra. Boa noite. Nossa, eu ouvindo a palestra da Cláudia, parece que passou um filme assim na minha cabeça, tem muita coisa em comum, né? Começou pelo assunto do Food Inkai, né? Que eu também iria, mas não conseguimos, né? Devido à pandemia. Realmente foi um acontecimento para ir para a terra parental, né? Para Giba não é porque a gente quer, né? E sim é uma providência de Deus também, né? Então, mas acho que o assunto principal da Cláudia, como ela falou, foi o Gaku Seikai, né? E o Gaku Seikai também eu faço parte, né? Nós somos colegas. Só que eu me lembro quando a Cláudia entrou, eu já faço parte do Gaku, porque na verdade eu faço parte do Gaku desde 2008, desde quando começou. Comecei na coordenação, e aí depois eu fui para a diretoria, e nisso, acho que foi um pouquinho depois aí a Cláudia entrou, e eu lembro bem assim, ela e a Mieko também, as duas ficavam
sempre grudadas, né? Eu lembro da Cláudia com o filho pequenininho, neném, às vezes a gente carregava um pouquinho ele, né? A gente só pensava assim, nossa, como é que ela teve coragem, né, de vir com um bebê tão pequeno, né? Mas essa acho que é a força da determinação mesmo, né? Ela tinha sido tinha sido nomeada, então, independente das dificuldades, ela resolveu isso. Daí, nossa, eu admiro muito, assim, sabe? Eu acho que não sei se fosse eu, se seria capaz, né? Só que a minha posição na época era diferente, né, da Cláudia. Eu estava nas atividades, né, e não conseguia pensar nessa angústia que ela e a Nico estavam sentindo. Depois ela me falou, mas ouvindo ela de novo agora, sim, eu fiquei pensando comigo, poxa, a gente de repente podia ter ajudado mais, né? Não sei, porque a gente também fica tão envolvida nas atividades que a gente não percebe esse pessoal que faz parte do apoio, né? O quanto eles trabalham e o quanto eles acabam ficando de lado, né? Então, assim, eu estava pensando bastante nisso agora, né? Mas, com certeza, como ela disse, né? É a união de todos que faz esse curso acontecer e ser tão, assim... a gente escutar depoimentos depois de cursistas de transformação mesmo, né? Parece uma mágica, assim, que acontece com os jovens, né? Ela explicou muito bem, né, dos objetivos dos 3 módulos, né? E aí me chamou a atenção quando ela fala assim que quando ela se encontrou no GACO, que foi em 2018, né? Ela fez esse relato para a gente da diretoria, né, sobre essa cursista que ia só obrigada para a igreja e depois que ela cursou os 3 módulos do GACO, ela começou a ir por livre e espontânea vontade. Todos nós ficamos muito emocionados, né, muito contentes. Mas é isso, na verdade, o GACO é essa transformação que faz com que até mesmo nós da diretoria, os coordenadores, assim, a gente também tem força para continuar, porque, como ela disse, bastante, muito intensa a programação, né? Muito intensa a programação, as atividades que a gente promove. Vocês podem ver que são dinâmicas, dá trabalho, os coordenadores têm que trabalhar muito, né? Aquelas dinâmicas que ela mostrou a foto aqui no slide, são umas dinâmicas assim maravilhosas que realmente representa mesmo o trabalho de Deus, né? Então é uma série de dinâmicas muito bem pensadas que fazem com que nos ajudam a depois estar fazendo essa reflexão sobre o ensinamento de Oyasama, né? Então, realmente é muito gratificante. Então, parece que os cursistas, eles não só aprendem, né, mas eles também conseguem sentir como é verdadeiro esse ensinamento. Então, realmente essa mágica que a gente... que realmente faz com que a gente se apaixone mesmo pelo GACO, né? Então, eu também tenho bastante esse sentimento, né? Apesar de que, do jeito que nós estamos vivendo hoje, essa incerteza está dando um pouco de medo, assim, do que será, né? Como será que vai ser, né? Será que vai ter o GACO? Porque, como ela citou, que teve o pessoal lá da Regional do Nordeste pode promover o GACO lá em Recife, né? Mas, infelizmente, este ano, devido à pandemia, eles não puderam realizar, eles tiveram que cancelar.
Então, assim, a gente tem um certo receio de como é que vai ser em janeiro também, né? Mas nós estamos conversando, né, Cláudia, com o nosso presidente, para a gente tentar, né, tentar se fortalecer espiritualmente, e estamos pedindo, né, para Deus Parense Oyasama diariamente, para que volte logo a ser como era antes. Mas com certeza, eu acho que depois de tudo isso, eu acho que a gente vai dar mais valor, né? Porque depois de um tempo, né, que nem no meu caso, que eu estou há bastante tempo no GACO, a gente vai perdendo um pouco aquela sentimento de gratidão, né? Mas eu acho que talvez precisasse um pouco dessa pausa mesmo para a gente poder refletir, né? Mas é isso, Cláudia, eu quero te dar parabéns, assim, porque no começo eu achava, assim, que será que vai dar certo? Porque eu via mesmo você e a Mieko triste, assim, no GACO, sabe? E eu ficava preocupada, assim, nossa, mas será que elas não estão aproveitando, né? Será que elas não estão gostando? A minha preocupação era essa, né? Mas, nossa, depois que você disse que você se encontrou, eu fiquei admirada, assim, porque você tem uma energia que eu não sei se eu consigo ter, assim, de novo, sabe? Então... Obrigada, Hiroi, pela sua contribuição. Com certeza, todos os palestrantes que aqui vêm nos trazem mensagens de reflexão, encorajamento, fortalecimento da nossa fé. Uma palavra, uma frase, um exemplo vivido, nos convidam à reflexão, esclarecem um ensinamento, fortalecem a nossa fé. Principalmente nesses tempos de pandemia, com um isolamento social que nos fazem sentir um certo distanciamento e preocupação pelo futuro. E com relação à palestra, Cláudia, eu estava lembrando que uma vez eu vi você, já em adiantado estado da gestação, correndo para cima e para baixo. Eu fiquei admirada, meu Deus, que vitalidade, né? Não, você estava assim, se dedicando lá, correndo praticamente, e naquele estado eu realmente fiquei admirada, viu? Com relação ao assunto sobre o Gakuseikai, curso estudantil, eu quero reafirmar o que eu já disse várias vezes no Dendocho, que o Gakuseikai veio em boa hora, tá? O curso, ele tem sido de extrema importância na formação e amadurecimento espiritual dos jovens, né? Eu ouvi de muitos jovens que participaram dos diversos módulos, né? O quanto eles gostaram, o quanto eles se identificaram com o curso e o quanto eles estão vendo a Tendikyo agora de outra forma, sabe? E porque eu acho que o Gakuseikai, ele preenche uma lacuna, que é uma fase em que os jovens não compreendem ou não querem compreender os pais, não é? Então os pais falam, mas eles não ouvem, entra por um lado, sai pelo outro, principalmente no que se refere à religiosidade, né? Por isso, gente, nós temos que dar o maior apoio para que os jovens participem do GACO. E também temos que dar muito apoio aos organizadores do GACO. Eu tenho observado que a Hiroi também fica bem, de certa forma, estressada nessa época, né? Então, tanto é a seriedade com que elas encaram cada atividade que elas têm que desempenhar. Vocês imaginem 5 dias de atividades, né? Então, realmente, a gente tem que dar o apoio a essas pessoas, né, que organizam o GACO. Porque, gente, olha,
eu já tive a oportunidade de dar aula de Koshu para jovens dessa idade. Koshu, gente, Koshu normal, antigamente, antes do Gaku, tá? E aí, então, são crianças, 15 anos, a partir de 15 anos, fazendo Koshu, 5 dias ouvindo doutrina, martelando doutrina na cabecinha deles. Então, não tinha jeito de eles prestarem atenção. E eu ficava nervosa, mas eu sabia que a culpa não era deles. A culpa não era deles. Porque o conteúdo era muito árido, né? Não era apropriado para eles. E eu estava fazendo o que eu podia, porém, o que eu podia fazer? Eu tenho uma matéria para dar, né? Eu tinha uma matéria para dar, tá lá no que eu tenho. Eu tenho que dar a matéria. E os coitados têm que me escutar. Então, realmente, com relação a isso, o Gaku veio para nos salvar, porque realmente não tinha condição de dar doutrina, ensinamento, né, da doutrina para jovens de 15 anos, 21 anos, até 21 anos, ou mais até. Então, realmente, eu sou muito grata e eu admiro muito o pessoal que se empenha tanto, né, porque realmente estão ajudando a formar os jovens que irão nos suceder. Isso é a coisa mais importante, não é mesmo? Então, gente, muito obrigada por vocês estarem nos assistindo. E lembrando que as palestras, né, da manhã, que agora são à noite, serão realizadas nas primeiras e terceiras quintas-feiras, sempre às 20 horas, através deste canal, até o dia em que nós voltaremos a realizar novamente no Dendote. A próxima palestrante é a senhora Viviane Kondo, no dia 3 de setembro, ok? Contamos com a sua presença. Convidem os seus amigos. Então, para encerrar, vamos fazer a reverência aos altares. E no final, gente, vamos deixar todo mundo abrir os microfones, né? Porque no final da palestra, a gente sempre dava um abraço no pessoal, né? Vocês se lembram? Né? A gente dava um abraço para as pessoas que estavam lá com a gente assistindo. E como não podemos fazer isso, vamos todos abrir o microfone, ok? Então, tá, vamos fazer a reverência aos altares do lugar onde todos se encontram. Obrigada. Nosso muito obrigado e até a próxima palestra. Hein? Vamos abrir os microfones. Boa noite, muito obrigada. Parabéns a todos. Parabéns. Arigato. Até a próxima palestra, hein? Muito obrigada. Parabéns, Harumi. Parabéns, Hiroi. Arigato. Tchau.